biodiversidade, porque essas relações de semente, quando você olha variedades crioulas, olha variedades tradicionais, ela tem uma relação muito forte com outros valores, né? Então, aí entramos com um projeto junto com a Noruega, Suíça, Suécia, Holanda, Dinamarca, Canadá, para desenvolver a biodiversidade chamada de Development Conservation Program, que era um programa para Ásia, África, América Latina. Eu era o coordenador da América Latina para conservação e uso da biodiversidade em comunidades locais. Isso saiu da Convenção da Diversidade Biológica e patrocinou em 96 a elaboração do Plano Nacional Global para Alimentação e Agricultura, que foi feito em Leipzig, na Alemanha, e nós participamos lá, que foi depois o Tratado da FAO. Em Roma, em 99, acabou transformando aquele plano num Tratado da FAO. E aí começamos a desenvolver vários trabalhos. No Brasil, no final da década de 80, entramos com a rede de sementes junto com um conjunto de ONGs chamado Rede PTA, que era da SPTA, mas em conjunto com mais 42 ONGs, para desenvolver o trabalho de sementes crioulas no Brasil, em diferentes estados do Brasil. E esse trabalho teve um impacto muito grande na década de 90 e até hoje. Esse trabalho continua com os diferentes movimentos, como o movimento de pequenos agricultores, o movimento camponês popular, movimento sem terra, além das outras ONGs das diferentes regiões do Brasil, e foi para fora do Brasil. Esse trabalho surgiu em diferentes regiões do mundo, um trabalho muito grande na França, que nós conseguimos fazer uma roda na França inteira, rodando a França, dando curso em desenvolvimento participativo, e hoje na França virou uma plataforma de luta deles pelas variedades crioulas e é proibido a entrada de transgênicos na França. São os resultados de trabalhos que foram sendo desenvolvidos, né? E essa participação que nós tivemos, no meu doutorado, eu fiz questão de trabalhar com bioquímica para entender claramente como funciona esses mecanismos que as empresas trabalham para fazer suas transgenias da vida. Na minha tese de doutorado, eu mexi muito com glifosato, com amônia, com essas coisas. Eu estou entendendo o mecanismo bioquímico. Falei, genético eu já entendia bastante. Porque eu tinha feito todo o mestrado em Piracicaba, tinha ido para o México, também no CIMT, fazendo curso de especialização, e o doutorado eu queria pegar bioquímica. E a bioquímica eu peguei na Unicamp com o professor Ladislav Sodek, que é um dos maiores bioquímicos que existe na América Latina, e foi muito interessante que nós conseguimos elaborar o nosso curso em cima disso aí. E aí, então, juntou nitrogênio, genética, bioquímica, deu para entender bem como faz e como nós estamos trabalhando com essa questão da agrobiodiversidade, resgate de variedades crioulas, para trabalhar com base científica, para discutir em qualquer plataforma, seja lá com quem for, né? Porque isso tem muita ideologia política, muita ideologia que carece, né, da base técnico-científica. Essa foi assim mais ou menos a trajetória que eu tentei trabalhar, correr, e agora vamos mostrar um pouco aí essas questões relacionadas à origem da agrobiodiversidade, que eu acho que é o início desse trabalho. Vamos ver se funciona. Não funciona. Ah, funcionou. Oh, claro. Pega na pilha. Nossa, aqui é Não bom. conseguia ajustar. Eu botei parte 1, que essa é a primeira fala que eu vou fazer nesse curso, e seria mais essa contextualização e conceituação da agrobiodiversidade, né? Falar um pouco do início da agricultura, domesticação das plantas, sempre de origem, e esse paralelo da diversidade ao monocultivo. Quando chegar no monocultivo, eu falo. Bom, aí ninguém vai conseguir ler o que está escrito aí, mas Antônio Lopes, tá bom com a prova disso aí, ó. Então, há 12 mil anos atrás, é quando começaram a se desenvolver esse novo processo de fabricação de instrumento, polimento da pedra. A pedra, na verdade, quando começou a sair as primeiras ferramentas
foram eras que, na verdade, começaram a juntar alguns fatores que ocorreram nas comunidades, muito na Turquia e em algumas outras regiões do Afeganistão, também aquela região, é quando começou a ter algumas crises ambientais, as comunidades começaram a ficar mais juntas, a questão da caça e da coleta estavam diminuindo em termos de fornecimento de alimentos, e eles começaram a ver também a questão da matéria orgânica que se acumulava em determinados locais e que plantas cresciam naquelas matérias orgânicas, né? E com as pedras eles começaram a ter instrumentos, né, para poder fazer as primeiras escavações, que eles usavam muito desses instrumentos para tirar raízes alimentícias, né? E essas pedras, mais ou menos, formaram aí, ó, esses primeiros instrumentos, né, que essas espécies cultivadas no sistema de produção a partir desses instrumentos bem arcaicos de 12 mil anos atrás. Foi assim que começaram a desenvolver os primeiros instrumentos para o início da agricultura. E ela se apresentava como um conjunto de formas locais. Isso variava do espaço e no tempo, isso é tão comum saber que a agricultura ela tem essa variação tanto no espaço como no tempo, era tão diverso quanto as próprias observações dos agricultores das comunidades locais. Só que apesar dessa diversidade, também observo que as formas locais de agricultura praticada numa região, numa época determinada, se parecem suficientemente para serem aproximadas e classificadas numa mesma categoria. O que significa isso? É que tinha práticas que elas eram repetidas em diferentes regiões e que elas tinham essas mesmas relações de espaço, de tempo e das observações locais. E isso criava a diversidade dessas espécies. E aí a domesticação das plantas gerou a maioria dos... Porque, na verdade, as espécies eram nativas, né? Você começa a domesticar as plantas, é quando começa a aparecer as variedades. Quando você fala em variedades crioulas, variedades locais, elas vieram de uma variedade, de uma raça nativa, de uma raça selvagem, e que ela abriu para diferentes variedades. Essas variedades, elas são abertas e são criadas em função ou de diversidade ambiental ou física, por altura, principalmente em altura. É muito comum que você vê na origem da domesticação das plantas o grande espaço que eles ocupavam de 4.000 metros até o nível do mar, e esse espaço do nível do mar subindo é onde dava a diversidade genética dos cultivos. Se você for olhar as diferentes regiões hoje que começaram a agricultura, poucas foram em lugares planos. Podemos citar apenas a região da Abissínia, que era a região composta pelos países da África, que era Quênia, Etiópia, Uganda, Tunísia, chama aqueles países do lado de Uganda? Não, o Congo é para baixo, é do outro lado. Né? E eles começaram a fazer em áreas planas o cultivo do sorgo, do milheto nessas regiões. Né? E aí então começamos a olhar que dessas 25 mil espécies, eles começaram a trabalhar e tal, só que começou uma erosão genética aí, né? Quando nós começamos a ver que teve a questão do interesse econômico, começou a reduzir essa diversidade que existia naquela época, né? Hoje, a questão da alimentação, ela está resumida, né, basicamente em 15 cultivos que corresponde a mais de 60% de toda a nossa alimentação. Olhando que nós temos mais de 250 mil espécies, né, de plantas, né, que são descritas, né? Então isso aí começou a reduzir a diversidade pela própria alimentação. Agora tem os primeiros tratados da agricultura moderna, isso aqui é interessante, que elas foram publicados por Alonso de Herrera, em 1513.
no qual o texto sugere que muitos métodos de seleção utilizados hoje para plantas que se autofecundaram naturalmente, como o trigo, arroz, centeio, tal, foram desenvolvidos pelos romanos, Vigílios e Varro. Quer dizer, nessa época já tinha seleção de plantas, principalmente das plantas que se autofecundam. Quando a gente fala em plantas que se autofecundam, tem que entender o sistema de reprodução das plantas. As que se autofecundam naturalmente, o pólen que está na flor poliniza ela mesma e de lá que sai o fruto. Tem o arroz, o trigo, o milho não, o feijão, a soja, são plantas que se autofecundam. O milho não, o milho é polinização aberta, né? E eles já começaram essa seleção. E aí me chamou a atenção, porque nós estivemos visitando essa região, que é a região de Tincheiro e Moray, no Peru, e como nós iniciamos na década de 90 o ensaio nacional de milho crioulo, e foi uma revolução muito grande, por causa do ensaio nacional de milho crioulo, o que é isso e tal. Quando cheguei lá no Peru, eu verifiquei que os pré-incas e os incas estabeleceram uma unidade de experimentação na qual eram avaliados ensaios de diferentes variedades de milho, feijão e batata, entre outros, buscando identificar variedades adaptadas às diferentes